Aí galera, olha, meus filhotezinhos de sanhaço são bem novinhos ainda, eles não comem só ainda não. Quem alimenta eles é os pais deles. Aí, coisa mais linda, olha. São top, viu? Já estão bem grandinhos já. Mas não se alimenta só ainda não. Deixa aí nos comentários se vocês sabem qual é o macho, qual é a fêmea, galera. Porque tudo é do mesmo jeito, né? Do mesmo tamanho. Aí, coisa linda. Estão perto de aprender a comer sol. Eu tô botando fruta para eles. Aí vou começar a botar ração também, para ver se eles pegam a ração, né? Começar a pegar a ração para eles começar a comer, né? Sozinho. Aí, como é top. Aí. Show.